tema para logo na primeira hora da abertura do plenário. Vai retornar amanhã? Retornaremos amanhã. Então vou fazer o meu discurso amanhã, presidente. Então, presidente, só deixar o meu de acordo referente à transferência da votação para amanhã, tanto dessa pauta como também a minha moção, que é a moção de repúdio à fala do Lula. Obrigado. Vamos lá, projeto de lei 106, quero ressaltar que as matérias são todas em primeira discussão, sem prejuízo de emenda. Dispõe sobre a criação do subsídio financeiro para custear parte da tarifa do sistema de transporte público, coletivo de passageiros por ano de Niterói e da outras providências. O presidente vai querer começar pelo mais complicado? Sim. Ah, é? O parecer da assim Comissão que é de bom. Constituição e Justiça é favorável ao tema. Da Comissão de Financeira, favorável. Entretanto, tem o parecer aqui também do vereador Paulo Eduardo Gomes e do nobre vereador Daniel Marques, que é contrário ao parecer. Sim. A comissão do vereador Douglas Gomes deu parecer contrário, com voto favorável do vereador, aliás, voto favorável contra o parecer da comissão do vereador Douglas, do vereador Leandro Portugal, e a comissão de urbanismo deu parecer favorável ao tema. Quero ressaltar que esse tema é em primeira discussão, não aqui estão sendo lidas as emendas de nenhum colega. Vou pedir a todos os colegas que façamos a discussão a cada vereador de 10 minutos. Presidente, para discutir. Para discutir o vereador Douglas Gomes, Vossa Excelência tem uns 10 minutos. Deixa eu iniciar com algumas informações aqui. Vale lembrar, presidente, que essa matéria ela está sendo objeto de discussão, vereador Casota, pelo Judiciário. Nós temos pelo menos 5 ações que estão hoje sendo debatidas no Judiciário. Nós temos posicionamentos claros por parte do Ministério Público sobre questionamentos da forma que foi contratada essa empresa que fez esse estudo e sobre também no que diz respeito à questão da passagem. Eu gostaria de dar umas informações aqui, presidente, pedir para que Vossa Excelência tocasse o sino aí para que os vereadores pudessem ter mais atenção. Em 2017, a prefeitura, onde esse que hoje é o secretário, Renato Barandier, à época era o subsecretário, contratou a FGV. Contratou a FGV justamente para fazer a mesma coisa que essa empresa que deu como base esse estudo sem assinatura fez. Só que, na verdade, na época, a FGV, que tinha competência, que tem competência para fazer esse estudo, diferente desse instituto que foi contratado, ela demonstrou diversos pontos que foram rejeitados pelo Renato Barandier e pelo secretário da época. Eu falo Renato Barandier porque na época ele não era secretário, mas era o responsável da mobilidade pela pasta da subsecretaria. Na época, presidente, foi levantado um ponto que as empresas da cidade tinham ali o PMMA, que é o Percurso Médio Mensal Anual, de 3.500 quilômetros por veículo, sendo que, para que o consórcio, para que o poder, a concessão consiga ter ali, dar um bom serviço e lucrar, é pedido um número mínimo de 7.000 quilômetros, sendo que a cidade de Niterói estava bem abaixo disso. Então, o que foi apresentado? Ora, vocês têm um sistema de transporte ineficiente. Não adianta dar subsídio, não adianta fazer medida que não seja o enquadramento para que vocês tenham pelo menos 7.000 quilômetros por mês, por veículo. Isso não foi cumprido, presidente, desde aquela época. Com isso, qual foi o resultado? Ineficiência no transporte, aumento da passagem, que hoje está sendo pautado um subsídio. E se a gente for levar em conta esse recurso, se a Prefeitura de Niterói, vereador Túlio, estivesse cumprindo hoje, cobrando as empresas para que esses 7.000 quilômetros por veículo estivesse sendo feito, sabe o que nós estaríamos votando hoje, vereador Renato Carello? O reajuste da passagem para R$ 3,81.
nós não estaremos aqui discutindo subsídio. Nós não estaremos discutindo o reajuste para a SIC 14. Estaremos discutindo o reajuste para 3,81. Ou seja, a passagem hoje estaria bem menor do que nós vivemos hoje. A imperícia por parte da Secretaria de Mobilidade, da Subsecretaria de Mobilidade, por parte do Renato Barandier, ela é escancarada. Nós não temos que colocar o carro na frente dos bois. Dito isso, presidente, eu fiz o meu parecer da nossa comissão através do apoio do grupo de estudo da UFRJ. Está aqui o pesquisador Jorge Martins, que eu saúdo a presença, que auxiliou o nosso... Bem-vindo à casa. Auxiliou a nossa comissão de defesa do consumidor e direito do contribuinte. Eu gostaria de pontuar algo que os vereadores não prestaram atenção. Tentaram empurrar goela abaixo, no período de sessão, esse projeto, de forma desrespeitosa com essa casa. Ora, o projeto chegou em maio, estava sendo debatido, não tinha consenso, esperaram findar o ano legislativo para fazer uma sessão extraordinária. Conseguimos derrubar através de uma ação popular proposta pelo nosso mandato. A Prefeitura recorreu, perdeu. A Câmara recorreu, perdeu. Isso não foi debatido no ano passado, mas cá estamos. Mas, presidente, os parlamentares que vão pautar isso hoje, que vão votar, provavelmente a base deve votar favorável, deve estar atento, porque o Ministério Público também está assistindo essa sessão, das responsabilidades de você estar votando nessa matéria, que onde a nossa comissão apresentou um parecer baseado no estudo de quem tem competência para questionar, ou seja, há dolo, vereador Daniel. Se nós estamos mostrando que essa matéria não deve ser pautada, porque a base que levou à criação dessa mensagem executiva, ela é uma base minimamente equivocada e totalmente errada. Primeiro, o instituto contratado, não foi nem licitação, foi sem licitação. Ele não tem competência para dar esse laudo. Segundo, o estudo não tem assinatura. Terceiro, o GAT, do mesmo Ministério Público que está assistindo essa sessão, me respondeu um e-mail, vereador Túlio, falando que o que foi proposto, vereador Paulo, lá no mês de outubro, numa sessão que o presidente estava presente, de que o Ministério Público, através do GAT, iria fazer um levantamento, iria fazer um estudo. Não conseguiu fazer esse estudo, sabe por quê, presidente Cal? Porque a Prefeitura não mandou as informações. Porque o grupo de estudo contratado por Renato Barandier sem licitação não deu as devidas informações. Então, gostaria de ler, para finalizar aqui, alguns pontos. Riscos e potenciais penalidades. A aprovação do projeto na forma atual pode implicar na responsabilização dos agentes políticos e administrativos envolvidos. Tais decisões, sem respaldo técnico adequado e com possíveis indícios de irregularidade, podem configurar atos com dolo, expondo os agentes a penalidades severas, crime de responsabilidade, eventual aprovação de um projeto de lei com indícios de irregularidades graves, crime de improbidade administrativa, a atuação dos agentes públicos de forma negligente, temerária e dolosa em despeito aos princípios da administração pública, crime contra a administração pública, artigo 312 do Código Penal, 312, a eventual conduta de aprovação de um projeto de lei baseado em um estudo técnico questionável, podendo gerar prejuízos aos cofres públicos. Nós temos diversos pontos, presidente, questionáveis. E não adianta, eu sei que, como eu fui o primeiro, certamente alguns vão querer refutar minha fala, vir aqui nesse microfone e falar, ora, mas eu estou preocupado com a população que está pagando caro a passagem. Se estiver preocupado, questione o Barandier por que ele não emplacou o plano Lerner na cidade. Questione o Barandier porque ele descumpriu diversas medidas onde deveria fiscalizar os consórcios. Amigos, nós deveríamos estar aqui discutindo a cassação desses consórcios, porque eles descumprem reiteradamente, vereador Leandro Portugal. A linha 41, Renato Cariello, cadê a linha 61, desrespeitada, sem vistoria, pneu careca?
Diversas linhas extintas nessa cidade. 25 quase não se vê, 28 da Zona Norte, 29 não se vê. E não adianta a gente falar que a empresa está gerando prejuízo, está tendo prejuízo. Caso tenha prejuízo, isso se dá por conta da má gestão, isso se dá por conta do descumprimento do contrato de concessão. O que as empresas de ônibus perderam na pandemia, que é a primeira página dessa mensagem executiva que usa como base, ora, nós precisamos de recurso, porque perdemos o recurso na época da pandemia. Elas perderam 10 milhões ao ano, de 2013 a 2019, sem pandemia, comprovando a ineficiência, a imperícia, a falta de comprometimento com a população, presidente. Então isso não tem que ser falado. Então, para concluir, presidente, eu peço, Vossa Excelência, que a gente retire de pauta esse projeto. Não há de se falar aqui, votar em primeira discussão, porque quinta-feira, Vossa Excelência falou que vai dar um prazo de 48 horas para que a gente coloque emenda. Todos os parlamentares que fizeram emenda, que são contrários a essa matéria, me desculpe, mas não tem que ter emenda. Esse projeto, ele não tem que ser debatido. Nós não sabemos o real valor da passagem. Ou seja, até sabemos, Jorge Martins, 3,81. A população estaria pagando hoje 3,81. E não é isso que está acontecendo. Então, presidente, é um projeto que não tem ali na sua comprovação, no seu cerne, a comprovação de que a população de Niterói será beneficiada. É um projeto que não tem a comprovação de que nós estamos dando esse recurso para melhorar o transporte público da cidade. Presidente, com todo respeito, eu peço para que Vossa Excelência retire de pauta esse projeto, inclusive deixando claro todos que vão votar favoráveis a esse projeto. E eu sei que boa parte, vou parafrasear o vereador Paulo, boa parte não leu o projeto. Dá trabalho pra caramba, olha o bolo disso aí. Eu li esse projeto, eu analisei esse projeto, eu apurrei o Jorge no Natal, no Ano Novo, no Carnaval, pedindo parecer, para aprender com ele, para tentar entender como é que funciona o modal daqui da cidade, para ter condições para vir aqui e debater até com o Renato Barandier. Só que nenhuma audiência ele tem coragem de vir. Em nenhuma audiência ele tem coragem de mandar nem sequer uma subsecretária para debater os dados que hoje o nosso mandato tem. Então, presidente, peço que Vossa Excelência considere esse pedido e que a gente retire de pauta o projeto 106, que visa subsidiar o valor da passagem, no qual hoje nós não temos, que eu sei que estão levantando aí, que o vereador Douglas Gomes está travando a redução da passagem para a população. Isso é de uma canalice, porque caso eu veja quem está falando, eu vou até a pessoa e vou expor, como sempre fiz quando sou atacado nessa casa, porque eu debato como homem, eu venho aqui, falo, questiono, então eu quero ser questionado da mesma forma. Se não concorda com as informações que eu estou dando aqui, vem aqui e debata com dados, debata com informação, debata com estudo minimamente, presidente. Um estudo assinado por alguém que tenha competência para fazer esse debate. Obrigado. Vereador Paulo Eduardo, para discutir. Uma questão de ordem seguida de uma proposta de encaminhamento. Para que nós possamos somar ao cabo da discussão, eu gostaria de saber se tem algum vereador que vai defender. Tá, então eu gostaria de ouvir, porque não tem sentido Douglas fazer uma intervenção e depois eu fazer uma intervenção. Você vai dar a palavra ele primeiro, então? Não é dar a palavra, é uma dinâmica de discussão que acumule. Eu quero ouvir as razões pelas quais Fabiano defende. O vereador Fabiano, Vossa Excelência tem 10 minutos, conforme todos os colegas. Muito obrigado, presidente. Primeiramente, presidente, deixar claro que quem tem dificuldade de tratar de assuntos polêmicos aqui nessa casa não pode estar aqui. Aqui é lugar para a gente debater problemas da cidade de qualquer envergadura. Então, nenhum dos vereadores que aqui estão, tem certeza disso, e da vereadora, vai se omitir de debater. Aqui é o lugar do debate, do parlamento, de parlar. E não há a visão certa ou a visão errada. Existe a visão da maioria que vai prevalecer. E isso é o que é a democracia. E o tempo vai dizer se a gente tomou a decisão certa ou tomou a decisão errada. Presidente Emanuel Rocha, obrigado. Com muita honra. Cuja opinião é muito importante. Não, ele vai dar dúvida. Ele vai dar daqui a pouco. Ele é uma pessoa experiente, tal qual Vossa Excelência. Não deixa Paulo falar, não. Presidente, o que acontece? Ao que me parece, nós estamos confundindo os temas. O problema do transporte público municipal de Niterói com os consórcios é uma ação de 2012, vereador Renato Cariello.
que foi ajuizado pelo MP, discutindo a licitação, o modelo de licitação, as empresas que participaram. Isso está ajuizado e está aguardando a decisão da Justiça. O outro problema é a questão da tarifa que foi colocada à época. E a tarifa à época foi questionada se estava sub- ou sobrevalorizada. E ao longo desses anos, o contrato determina que tem que ser feita a correção pelo IPCA. Até aí, vereador Pipico, não está se falando de equilíbrio econômico de contrato. Está se falando o seguinte: manutenção do poder de compra. O que é o IPCA? É você pegar o preço do consumidor amplo e repassar. Presidente da Escola de Samba da Ilha da Conceição, presidente da República da Ilha. Não sei por que a escola ganhou, porque ele é o presidente da República da Ilha, a escola ganhou. Vereador Pipico, Vossa Excelência conhece de carnaval a beça. Tem alguma relação a vitória da escola com o nosso presidente da República da Ilha? O vereador Cal é um grande sambista. Tá certo. Bem, ao longo desses Quem anos... acredita nele, samba direto quem acredita nele. Ó, eu não fiz nenhuma insinuação, hein? Bem, ao longo desses anos... Boinha até agora não tirou o perro. O Ministério Público... Vereador, isso é bullying e cabe uma comissão de ética. Vou voltar aqui o tema, porque o tema é importante. Ao longo desses anos, duas ações foram movidas. Uma pelo preço, a outra pela forma. Depois, o consórcio, se sentindo prejudicado no que está no contrato, na lei das licitações, que é o equilíbrio econômico do contrato, o consórcio, entendendo que estava desfavorável para ele, pós-pandemia, ingressou com outra ação. Ao que me parece, são 4 ações, o vereador Paulo pode me corrigir, se não salvo engano, são 4 ou 5 ações. 4, são 5? 5 ações. O município ingressou também com uma ação, enfim. O que nós estamos tratando aqui hoje, que já se arrasta por muito tempo, essa mensagem executiva 12 de 2023, nada mais é do que algo que acontece no mundo inteiro. A gente tem falado de mobilidade urbana em Niterói. Como é que você melhora a mobilidade urbana de Niterói? Quando você coloca as pessoas usando o transporte público ao invés de carro. Mas se você não tem transporte público, Niterói, infelizmente, não pode ter metrô. A nossa densidade demográfica não nos permite. Niterói não tem trem. Ao que me parece, não tem teleférico também. Então, nos resta o quê? Ônibus, moto, que eu faço uso, bicicleta e as pernas. Agora, qual é o transporte público mais acessível que temos em Niterói? É o ônibus. O que nós estamos querendo fazer nesse projeto de lei aqui é fazer o que é feito no mundo inteiro. Em Londres, presidente, o metrô mais usado na Europa, a malha de metrô em Londres é subsidiada pelo governo inglês. O metrô de Nova York é subsidiado. Se não, da Alemanha é subsidiado, do Japão é subsidiado. Se não for assim, não tem condições. Quer ver um exemplo clássico? As barcas, nobre vereador Paulo Eduardo Gomes, que chegou a transportar nos idos de 2017, 18, aliás, 15, 14, 15, antes da perimetral ser removida, 110 mil passageiros. Agora eu pergunto a Vossa Excelência, 7,70 tem condições de um trabalhador pagar para atravessar de barca? Não tem. É uma coisa lógica. Então, se não houver subsídio para transporte público, não há como as empresas se manterem. O que nós estamos discutindo aqui? E eu fui enfático no parecer da Comissão de Orçamento. Essa casa aqui, presidente, não tem o poder de estabelecer preço de passagem. Não há esse poder. Isso está no contrato, dizendo que é um decreto do prefeito municipal da cidade e que tem que passar a valer a partir de 1º de janeiro, que neste caso aqui já está ultrapassado, porque em 1º de janeiro é para ter sido dado o reajuste do IPCA de 23 para as empresas de ônibus. Eu fiz um cálculo rápido aqui, passando da premissa que o vereador Douglas colocou de 3,81, se aplicarmos 5,12 de IPCA, que foi dos últimos 12 meses, de dezembro a janeiro, dá R$ 4,03, se for da premissa. Hoje está R$ 4,30.
A passagem que é colocada, se pegar a calculadora do Banco Central, calculadora do cidadão, colocar lá 2,30, 2,50 de quando foi licitado até hoje, passa de R$6. Aí é fato que nenhum empresário do Brasil vai trabalhar continuamente no prejuízo. Não há essa opção. Não há de se falar nisso. Empresário não é filantropo, ele pode até ser, mas a essência não é tirar do pobre, mas sim é você ter uma equação que se sustente ao longo do tempo. Ah, mas Maricá a tarifa é zero para o usuário. Quem recebe hoje o dinheiro da Prefeitura de Maricá? A Nossa Senhora do Amparo, que é uma empresa privada, que calcula lá o custo do ônibus, do pneu, da gasolina, e vira para a Prefeitura de Maricá e fala, ó, esse ano você tem que reajustar em 5,12 o nosso contrato. Em vez de 20 milhões, vai ser 21 milhões. Gente, isso é claro, não há que se falar que é diferente disso. Agora, um fator importante é dizer o seguinte, esse projeto está subsidiando em até 30% para a população que usa o ônibus e não tem o bilhete único, porque não tem trabalho formal. Na minha empresa, todos têm vale transporte. Eu tenho meu Rio Card, porque eu tenho que atravessar para o Rio toda hora. Agora, e quem não tem? Quem é um autônomo, quem é um MEI, quem é uma empregada doméstica? Não tem. Então, o que esse projeto de lei fala? Para essas pessoas, nós vamos subsidiar, as mulheres em situação de violência doméstica, nós vamos subsidiar até 30% da passagem. Vereador, para concluir, por favor. Para concluir, presidente, a essência desse projeto é isso. Então, o que nós estamos votando aqui? Nós não estamos entrando no mérito... Presidente, por favor. Para concluir, por favor. Nós não estamos... 10 minutos. Nós não estamos entrando no mérito da passagem de ônibus, do contrato de licitação, do equilíbrio econômico do contrato. Nós não estamos falando nada disso. Nós estamos apenas autorizando o Poder Executivo dar até 30% de subsídio ao transporte público. Só para concluir. E eu fiz uma emenda, presidente, que na minha percepção, 2 passagens apenas é muito pouco. Imagine uma senhora empregada doméstica, uma diarista, que ela trabalha de manhã na casa do vereador Renato, de tarde na minha casa. As 2 passagens de manhã ela paga com subsídio. As de tarde ela vai ter que pagar 100. Isso não é justo. Então eu coloquei até 4 passagens, porque tem pessoas que vão pegar 3 vezes, 4 vezes. Bem, presidente, é isso. Eu acho que não tem celeuma aí, nós estamos politizando algo que é muito claro. Nós não estamos discutindo passagem, nós não estamos discutindo contrato, nem equilíbrio econômico do contrato, nem tarifa técnica. Nós estamos dando um benefício para a população. Obrigado. Vereador Paulo Eduardo, Vossa Excelência, como combinado, 10 minutos. Será que eu vou contar com a atenção do vereador Emanuel Rocha, cujo posicionamento ao cabo será de vital importância? Para concluir. Por favor, vereador Paulo, Vossa Excelência. Bom, primeiro, na minha opinião, tá? Pode ser que as pessoas julguem que eu esteja sendo desonesto intelectualmente falando. Pode ser, pode ser. Agora, é uma desonestidade intelectual dizer que quem está combatendo e discutindo este projeto e questionando a sua votação no dia de hoje é porque não gosta de subsídio. É uma sacanagem e uma desonestidade intelectual que eu posso compreender no Bruno Navega, que foi procurador-geral do Jorge e que conduziu as negociações que levaram à licitação. Ele até hoje foi procurador-geral do Jorge, empresa do pai que trata dos interesses dos empresários de ônibus. E que tem, inclusive, vereadores que têm uma relação de profissionalismo e de formação com o escritório Navega, nesse plenário. Não é você não, Binho, fica tranquilo. Você sabe quem é, né? Muito bem. Ah, não sabe? Rapaz, é impressionante. Depois não entendem por que dizem que vereador é falso. O Binho sabe quem é que eu estou falando, mas ele diz que não sabe. Bom, então não existe discussão de quem é a favor ou contra
subsídio. É evidente que a gente é a favor de subsídio. O problema é que o estabelecimento do subsídio, e que veio através de uma mensagem, se dá com bases falsas. Se dá com bases falsas. Renato Barandier, e eu desafio esse plenário a fazer formalmente uma consulta ao Procurador-Geral do município para perguntar se ele deu aval à contratação sem licitação do Instituto, não sei o que lá, Bonifácio. José Bonifácio, perguntemos ao doutor Francisco Soares para ver a resposta que ele vai dar. Eu não vou nem antecipar, porque eu já sei a resposta. Então, na verdade, Barandier, na impossibilidade de convencer o Axel a dar um aumento de tarifa, arrumou com os empresários de ônibus uma ação que eles fizeram. Barandier estimulou os dois consórcios a entrarem contra o governo com ações, e eles entraram. Na primeira audiência de conciliação entre as partes, está escrito aqui, na primeira audiência, Tinoco me ajuda, essa foi a data, 16 de maio de 2023. Eu vou selecionar um texto dessa primeira audiência de 16 de maio de 2023. Tentada a conciliação pelas partes, foi dito que acordam no sentido de fixar a data de 31 de maio de 2023 como limite para que o município apresente mensagem executiva à Câmara. Foi combinado Barandier e os consórcios que foram estimulados a entrar contra o governo, que o governo mandaria, e ele fez isso, até 31 de maio de 2023, para que o município apresentasse mensagem executiva à Câmara. Ele fez. É essa mensagem executiva que agora o Fabiano, no esforço de defender a atitude do governo, vem com argumentos de que existe subsídio no mundo inteiro, e é verdade. Mas alface também é bom para salada, tomate também é bom para salada, cachorro late, gato mio, então tem que ter subsídio. Conjunto de premissas verdadeiras que não obrigatoriamente levam a uma conclusão verdadeira. Até porque o único enunciado que é rigorosamente falso, na lógica matemática, seja ela booleana ou não, é você ter um conjunto de premissas verdadeiras e concluir com uma conclusão falsa. Esse conjunto é absolutamente falso. Pois bem, então, estimulado, o governo se comprometeu a encaminhar a mensagem à Câmara no dia 31 de maio. Projeto de lei expondo sobre o subsídio ao transporte público rodoviário, a fim de viabilizar a equação econômico-financeira no sentido de permitir o reajuste de tarifa do serviço, com melhor resultado financeiro para o respectivo usuário. O descumprimento, isso é lei, isso é juiz. Doutor Rafael, que está acompanhando esse caso. O descumprimento de tal prazo, 31 de maio, acarretará a manifestação das partes no sentido de imediata apresentação de antecipação da tutela formulada pelos autores, sem prejuízo, por aí vai. Portanto, vamos agora ao estudo apresentado, num primeiro momento, pelo corrupto e nada probo Renato Barandier. O primeiro era um estudo que mostrava que se justificava o subsídio porque diminuiu o número de passageiros. É evidente que se diminuiu o número de passageiros, diminui a receita. Mas o que os dois consórcios fizeram em paralelo à diminuição da receita? Diminuição de ônibus. Eliminação de linhas, quantidade de ônibus por linha, eliminação de trocador, atacou despesas operacionais, tendo de fato diminuído a receita. E desequilíbrio econômico-financeiro, que é a razão de ser do envio da mensagem pedindo autorização para subsídio,
Desequilíbrio econômico financeiro, Renato, significa você ter um determinado negócio, no caso, transporte de passageiro, em que você tem uma receita R e uma despesa D, e a despesa D é maior que ou igual a R. Então, desequilíbrio econômico financeiro é isso. O estudo contratado pelo Barandier com seus amigos, e não foi contratado a COP, foram amigos seus, ligados ao FRJ, mas não é a coordenação de pós-graduação e programa de engenharia, é um outro instituto, que não teve o aval da Procuradoria-Geral do município. É isso. Agora vamos à segunda ata. Essa audiência já é de 4 de outubro de 2023. Dá uma lida aqui, não estou inventando, isso é o juiz. Audiência de 4 de outubro. Nela está dito, num determinado trecho, pelas partes, foi dito que concordam em aguardar 30 de outubro, aguardar 30 dias a contar do recebimento dos documentos acima referidos. O MP solicitou documentos ao governo e o governo não forneceu. Sabe por que o governo não forneceu? Porque o governo não tem nenhum estudo que comprove o desequilíbrio econômico financeiro. E aí, num outro trecho de uma ata de 4 de outubro de 2023, está escrito, pelo meritíssimo, MM é meritíssimo, né? Vocês advogados me ajudem. É o... MM é o quê? Muito meritíssimo. É um meritíssimo muito, é isso? Pelo muito meritíssimo juiz, foi proferido o seguinte despacho. Presta atenção, Boinha, presta atenção. Emanuel, você que é economista e advogado, presta atenção. Aguarde-se a manifestação do MP. Sem prejuízo, defira o prazo de 10 dias para que as partes e o MP formulem quesitos. Transcorrido o prazo, voltem conclusos para a nomeação do perito. As partes, estava lá Renato Barandier, estava lá a procuradora Carina, Fabiano lembra, Daniel lembra, era a Carina, se eu não me engano era a Carina, não é? Barandier e a Carina estavam lá, combinaram de montar um perito para periciar os estudos barandianos. E não evoluiu absolutamente nada, estou terminando, presidente, e não evoluiu absolutamente nada. Você terminou, por favor. O governo não informa porque não tem, não informa os dados que são necessários ao MP e ao GAT, que é o órgão de assessoramento técnico do Ministério Público, que justifique a proposta inicial de pedido de autorização de subsídio. Sabe por quê? O Binho disse hoje, depois eu vou ter um tempo para conversar com ele devagar, até porque eu tenho que apostar na inteligência dele, para poder jogar a inteligência dele contra ele mesmo. Porque ele não pode ser considerado como não entendendo um determinado assunto. Tá? Na verdade, não tem nenhuma página que justifique desequilíbrio econômico financeiro. E sabe como a gente pode fazer? E aí, presidente, estou formulando para Vossa Excelência assinar em nome de todos nós. Vamos pedir os relatórios mensais de operação, que eu até mais ou menos 2010 eu obtinha diretamente, quando o secretário era Ramon Aires Neves, da subsecretaria. Vamos pedir os relatórios vereador. que contemplem, mostrar para nós as receitas operacionais e as despesas operacionais. Aí a gente vai ver se tem ou não tem desequilíbrio econômico financeiro. Ok. Presidente, por último, dizer o seguinte, o seu está na reta. Porque aquilo que Douglas leu, que é a responsabilização dos agentes públicos, não é uma brincadeira. Porque na hora que o Barandier, enrolando o Axel, propõe
Não está enrolando o Rodrigo, não. É enrolando o Axel. Propõe, a gente tem como responsabilizar. Mas na hora que a gente vota, sabendo que a justiça está de olho, significa que nós estamos nos comprometendo com algo que não tem sustentação técnica à luz do próprio Ministério Público. Ok. Obrigado, presidente. Vereador Leandro Portugal, Vossa Excelência tem 10 minutos. Ó, vereador Paulo Eduardo, depois não adianta defender subsídio de tarifa social nas barcas de charitas, não. Hein? Mas, presidente, para discutir a matéria, eu queria elencar aqui alguns pontos em relação a uma matéria que veio para essa casa numa hora fundamental e eu diria até atrasada nessa casa. Já deveríamos ter apreciado a matéria ante a importância. Né? Porque, de um lado, vejam, nós temos uma questão de resguardar o interesse de um setor extremamente importante aqui para a nossa cidade, que é o setor viário, que tem por objetivo transportar pessoas, principalmente estudantes, trabalhadores, e é um setor que vem experimentando, né, quase que um colapso, e não é exagero. Né? Experimentou da pandemia para cá uma diminuição na sua demanda, vereador Renato Carriello, de mais de 70%, com aumento dos insumos, né, ligados ao petróleo. O óleo diesel reajustou 98% de 2019 até os dias de hoje. É um setor que, de fato, está agonizando e colapsando. É um setor de interesse público. Então, não tem o menor problema também em defender e tocar aqui nesse ponto. Por um outro lado, nós temos o interesse do cidadão, das famílias que usam todos os dias os transportes, sobretudo as pessoas mais humildes, e as famílias, obviamente, não conseguem mais suportar, né, despender, né, recursos para a questão dos transportes. Porque tem um estudo que diz que os gastos de transporte no Brasil giram em torno ali de 18% da renda familiar e superam gastos até com alimentos. Né? Esse é um dado. E ao contrário de algumas cidades no exterior, por exemplo, Madrid, 6% das famílias, 6% do orçamento familiar é destinado aos transportes. Em Nova York é menor ainda, é 3%. Isso se explica justamente pela política de subsídios em países do exterior, que lá os países são autorizados a praticarem ali um patamar de 70%, né, de ajuda ali a esse subsídio. Da pandemia para cá, esse tabu vem sendo quebrado no Brasil. Já existem algumas cidades, eu poderia aqui citar a cidade de São Paulo, que garante 5 bilhões ano de subsídio, garantindo uma tarifa de 4,40, ou Brasília de 1 bilhão, garantindo ali uma passagem de 5,50, ou Curitiba, num patamar menor de 200 milhões, com uma passagem a R$ 6,00, e não é razoável, portanto, que Niterói esteja fora desse contexto. As pessoas não podem suportar esse aumento. Portanto, a mensagem denota muito da sensibilidade do poder público municipal, principalmente com as pessoas que mais precisam, e traz também uma inovação muito importante, eu não sei se todos atentaram, em relação à pauta da proteção das mulheres. As mulheres comprovadamente foram vítimas de violência doméstica, que estejam sendo atendidos pelos órgãos aqui da Prefeitura, de proteção às mulheres, assim como os idosos e os estudantes da rede municipal de ensino, com essa mensagem também vão obter a garantia dessa concessão de benefício. Portanto, eu sou integralmente favorável a essa matéria e gostaria de parabenizar todos os envolvidos, em especial o governo municipal. Muito obrigado. Professor Presidente, Túlio, rapidamente, primeiro, presidente, eu gostaria de chamar a atenção aqui para todos os nobres edis que aqui estão, que nós temos um conjunto de mães que estão sem vaga na rede municipal. Eu queria registrar aqui, por favor, se pudessem se levantar aí, se organizarem, só para ficar ali na frente. Gente, é uma vergonha que o município, com 7 bi de orçamento anual, não consiga resolver um problema que dura 3 anos.
Essas mães estão desesperadas, desesperadas. O secretário até hoje não conseguiu dar resposta às mães. Tem prefeito nessa cidade? O Axel até hoje não conseguiu resolver. E o secretário executivo que quer ser candidato a prefeito, Rodrigo, não conseguiu resolver o déficit de vagas na rede municipal. E o que a gente vê é isso aqui, ó. Isso aqui, mãe desesperada, porque não consegue ter vaga. E aí como é que faz? Eu quero saber se o filho de alguém aqui está fora da escola. Eu quero saber disso. E aí, eu já apresentei ontem uma indicação legislativa solicitando a solução imediata. Se não conseguir via construção de escolas, porque é incompetente, porque já era para ter construído escolas, vou apresentar 4 escolas construídas em julho, em agosto. Tem que aprender a trabalhar. Gestor público tem que aprender a trabalhar. A escola tem que ser construída no tempo correto. Segundo ponto, já que não construiu, já que falhou, escola parceira vai começar em junho? É isso? De novo? Em junho de novo? Então, eu estou pedindo, presidente, só para a gente organizar aqui, eu estou usando os meus 10 minutos, o tema é ônibus, eu estou usando parte desses minutos para citar, porque senão a gente não vai conseguir fazer isso, tem audiência depois. Sim. Tá? Eu estou vendo que tem vereadores que querem falar, se a gente liberar também, a gente pode combinar de fazer um debate sobre isso outro dia. Mas isso é um absurdo, eu tenho que registrar isso. Agora, para concluir, eu vou pegar os meus 10 minutos e vou usar o resto dos 10 minutos para falar da questão do ônibus e do projeto que está sendo colocado. E vou dar um aviso aqui. Se algum vereador da base tentar lançar a narrativa de que nós somos contra subsídio para a população, já digo para você, na internet vai perder, e na rua vai perder, e na urna, cuidado, que a urna cobra também, a urna cobra. Esse projeto que está sendo colocado aqui em votação, ele trata de 2 coisas que são diferentes, se relacionam evidentemente, mas são 2 coisas diferentes. Vamos lá. Primeira delas, o projeto propõe um aumento de passagem. Na nossa concepção, para aumentar a passagem, você precisa apresentar uma justificativa técnica. Justificativa técnica que até hoje ninguém apresentou. Ninguém apresentou uma justificativa técnica razoável. Apresentaram um estudo fingindo que era da COP, tentativa de golpe, COP, que não tem ninguém assinando. Nenhum professor da COP teve coragem de acionar o estudo vagabundo que a prefeitura apresentou. E aí, o meu questionamento é o seguinte, não é para aumentar a passagem. E aí, eu quero relembrar aqui, porque nessa cidade já foi apresentado por volta, presidente, de 2009, 2010, um projeto chamado Jaime Lerner. Vocês sabem o que é o projeto chamado Jaime Lerner? Faz uma coisa muito simples, que não precisa ser um engenheiro mundial, um engenheiro internacional para poder defender, que é o seguinte: você tem uma linha troncal com linhas alimentadoras. Você muda completamente a forma pela qual o transporte público da cidade se movimenta. Você tem uma linha troncal e você alimenta essas linhas. Isso viria resolver a ineficiência do transporte, a quantidade de ônibus que iriam circular, muito menor. A população ia ter uma passagem muito mais barata, mas nenhuma empresa de ônibus topou. Volto a repetir, nenhuma empresa de ônibus topou. Não topou porque eles gostam do sistema como ele é, sistema extremamente lucrativo. E aí, apresentam um valor de passagem sem comprovação e querem aqui que a gente dê um cheque em branco. Opa, vamos lá! Vamos aceitar aí o aumento sem justificativa. Vamos dar dinheiro na mão de empresa de ônibus. Vocês, empresários do transporte, e vocês também do setor imobiliário, de repente já tem alguém chegando aí para a audiência que vai ter. Não tenho medo de vocês, não tenho compromisso com vocês, e digo mais, vocês fazem um mal para a cidade de Niterói.
Vocês fazem um mal para a cidade de Niterói. Então nós não vamos, as coisas aqui não vão ser como vocês querem. Não vão ser como vocês querem. Presidente, isso é uma questão. Isso é uma questão. Nós somos contra. Nós não queremos, sem justificativa técnica, aumentar a passagem. Agora, tarifa, subsídio de tarifa, nós somos a favor. Tanto somos a favor que protocolei uma emenda de tarifa zero. Agora eu quero saber qual vereador da base topa assinar a minha emenda de tarifa zero. E, novamente, se for para a internet falar, vai passar vergonha, porque vai ter que assinar a minha emenda de tarifa zero. Isso nós vamos defender. Isso é outra coisa, é outro debate, é outra discussão. Agora, o preço da passagem não tem que aumentar como está sendo proposto. Por quê? Porque não tem justificativa técnica. Apresentem a justificativa técnica. O tal do Barandier não conseguiu até hoje, vereador Emanuel Rocha, apresentar um estudo. Até hoje. Então, assim, o que esse projeto quer? Falando a verdade para quem está ouvindo a gente. Molhar a mão de empresários de ônibus, porque as eleições estão chegando. Ano eleitoral. É isso, ano eleitoral. É o que esses caras fazem há anos na cidade. Só que nós estamos aqui para derrotar esse sistema. Nós estamos aqui para derrotar esses caras. Então, presidente, vamos fazer uma discussão séria. Vamos discutir esses dois elementos do projeto. Topa o debate, bora debater. Mas não vamos dizer que nós somos contra subsídio, não. Porque eu sou autor da emenda que propõe tarifa zero. Você vai dizer que eu sou contra o subsídio? Eu estou propondo a tarifa zero, uma emenda ao projeto. Vamos assinar todo mundo junto. Novamente, não tem vaidade. Quem quiser assinar a minha emenda de tarifa zero, vamos. Só que nós não podemos concordar com o aumento de preço que está sendo proposto. Isso nós não vamos concordar, porque a gente sabe que é botar Niterói de joelhos para os empresários de ônibus. Isso nós não toleramos. Obrigado, presidente. Continue a discussão, a matéria. Vereador Renato. Para discutir, presidente. Perfeitamente. Primeiro, eu tenho a plena convicção, vereador Túlio, que nenhum vereador da base vai criar narrativas não republicanas com relação à questão de vocês, vossas excelências, serem contra o subsídio da passagem. Mas também, aqueles vereadores que forem votar favoravelmente a matéria, também não podem ter a culpa de que está colocando dinheiro na mão do empresário. A gente tem que ter uma narrativa, uma discussão bem democrática e republicana na forma de fazer com que a população entenda os reais motivos que nós estamos hoje aqui discutindo uma matéria de grande interesse para a sociedade niteroense. Primeiro, dizer, vereador Fabiano Gonçalves, olhando muito bem a narrativa de Vossa Excelência, nós temos aí algo em torno de 5 ações tramitando na Justiça do Estado do Rio de Janeiro, dentre as quais o empresário de ônibus que alega o desequilíbrio econômico-financeiro, coloca em tese um preço de uma passagem em torno de R$ 6,13. E quem é que vai pagar isso, vereador Andrigo de Carvalho? O trabalhador, o assalariado, a empregada doméstica, aquelas pessoas que não têm condições mínimas de se locomover no transporte de natureza particular, que utilizam o transporte público de passageiro em nossa cidade, que compromete, vereador Pipico, quase 20% de sua renda familiar. A gente vê todo o tempo do mundo enormes filas para as pessoas apanharem o transporte coletivo, os sucateamentos das linhas de ônibus, o esvaziamento, a extinção de linhas na cidade de Niterói. Recentemente fizemos aqui, vereador presidente desse parlamento, e Vossa Excelência esteve também aqui, com uma audiência pública presidida pelo vereador Douglas, na qual eu também subscrevi, fui vice-presidente da audiência pública, o Marcelo esteve presente. O que a gente viu aqui, presidente, foi uma narrativa de pré-candidatos a vereadores. Ninguém trouxe à baila um tema tão importante que é a questão do subsídio do preço das passagens
e também do sucateamento do transporte público coletivo na cidade de Niterói. E a gente está aqui, senhoras e senhores, cidadãos que nos assistem, usuários do transporte público que comprometem demais a sua renda com o transporte da cidade, que responde integralmente pelos custos dessa passagem. A gente está aqui discutindo com vocês. Qual o vereador que nunca foi demandado próximo à parada de ônibus, na qual o usuário do transporte alega que está ali mais de 1 hora esperando o transporte público na cidade? Na região norte, vereador, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, foram arrestados 22 ônibus no período pós-pandemia. Quem é o maior sacrificado com essa extinção desses ônibus? O cidadão, o usuário do transporte público. E aí a gente começa a ver 41, linha 41, linha 28, muito bem falado pelo vereador Douglas, linha 29, 28, aí vai ali para o Barreto, uma porção, e a gente fica aí o sofrimento do cidadão que tem que usar o transporte público passageiro conforme como está. Então eu gostaria rapidamente, presidente, gostaria de ouvir a mesa, para passar rapidamente um trecho que eu peguei com relação a uma matéria, 10 minutos. na matéria no Globo, na qual o Edmilson Ávila fala exatamente qual é a proposta do governo municipal em colocar esse projeto, enviar esse projeto para o Parlamento Municipal. Por favor. Vamos discutir o que é a tarifa técnica. Quanto vale a sua passagem de fato? Para pagar pessoal, combustível, pneu, tudo isso. Aí eles chegaram aqui, a proposta é essa, olha, 5,14. Mas os empresários estão dizendo que o valor é de R$ 6,13. Então isso é o que valeria. Mas você fala, poxa, tá caro demais. Então vamos entrar aí com uma ajuda? É isso que está acontecendo. A ajuda proposta é essa aqui, de R$ 1,14. E aí o usuário, nessa proposta aqui, por exemplo, ele pagaria R$ 4,00. Essa é a diferença aqui, ele pagaria R$ 4,00 na hora de passar ali o seu bilhetinho, a prefeitura paga uma parte e o usuário paga outra. Mas aí eles estão discutindo. Então é basicamente isso. Basicamente isso, presidente. A população niteroense corre um grave risco de uma decisão judicial pagar R$ 6,13 na passagem de ônibus. Então esse parlamento tem a responsabilidade e o compromisso com todos os usuários de serviço de transporte público na cidade em colocar imediatamente essa matéria em votação e discussão e também usar a nossa função fiscalizadora de cobrar também o aumento na frota, o cumprimento das obrigações contratuais, de forma a favorecer todo o usuário de transporte público coletivo na cidade de Niterói. Vereador Beto da Pipa. Senhor presidente, queria parabenizar o vereador Renato Cariello, que foi muito feliz nas suas colocações, e tendo em vista que eu escutei a oposição colocar a defasagem de linhas que foram extintas, linhas que sumiram. A ideia e o pensamento, não só desse vereador, mas de alguns vereadores da situação, é justamente essa. A gente poder ajudar a população a poder ter um transporte digno e poder ajudar a pagar essa passagem. Aqui a gente está fazendo com responsabilidade. Como o Leandro Portugal colocou muito bem aqui, o diesel disparou de um jeito, e eu posso falar porque eu tenho minha outra atividade, que é caminhão-pipa. Todo mundo sabe que eu tenho essa atividade. Então, eu digo a vocês aqui, um pneu de caminhão e de ônibus, em 2020, custava R$ 1.280. Hoje custa R$ 3.500. Então, não só o caminhão e não só o ônibus vive só de pneu. Tem várias outras coisas que tem desgaste e que onera e fica mais caro, tanto o transporte, como para você poder dar essa qualidade aos munícipes.
Então aqui está se fazendo com responsabilidade e eles colocam que os estudos são mal feitos. Não é possível que o secretário teria essa irresponsabilidade, porque se ele estiver fazendo da forma que foi colocado aqui, porque as pessoas colocam aqui como dono da verdade, e não é como dono da verdade. O projeto está ali, e se tiver errado e irregular, as pessoas vão pagar, seja com a população e principalmente na justiça, porque nós estamos sendo fiscalizados sempre pelo Ministério Público, e eu tenho certeza que ele está acompanhando, e se tiver alguma irregularidade, e quem fez essa irregularidade, que vai pagar por ela. Agora a população não pode ficar sofrendo o que vem sofrendo, perdendo linha de ônibus. Então, senhor presidente, eu sou a favor da matéria, porque eu sei o que eu venho passando também, esse tempo aí, que as coisas vieram só aumentando, um caminhão, e digo assim, eu posso falar, que o que eu tenho, e eu venho tentando renovar e não consigo, porque quando eu comprei, ele custou 145 mil, hoje ele custa 450 mil, eu não consigo comprar, eu não consigo melhorar a minha frota, que é pequena, né? Não é uma frota de ônibus. Então, senhor presidente, é muito fácil a gente vir aqui colocar as coisas e dizer que está errado, que está isso, mas tem que aprofundar mais o estudo para poder vir aqui nesse plenário e falar corretamente, e não querer ser o dono da verdade. Outra, eu quero mudar um pouco o assunto, porque ainda tem tempo, foi colocado pelo professor Túlio aqui, em relação às crianças, quero dizer a ele que tivemos uma reunião ontem, onde o vereador Pipico participou, e o secretário foi categoricamente, colocou para a gente que em março, mais tardar no começo de abril, teremos mais 2.600 vagas. Teremos agora em março a inauguração da UMEI de Jurujuba, a UMEI da Ponta da Areia, a UMEI do São Januário e a do Barreto. E teremos ainda a inauguração, a partir de abril, lá no Engenho do Mato, de mais uma escola junto com o UMEI. E a partir de março agora, a escola parceira vai ser contratada para poder a gente chegar nessas 2.600 vagas. Então isso foi colocado ontem pelo secretário Bira Marques, e eu tenho certeza que ele vai cumprir, porque se ele não cumprir, nós vamos cobrar. Nós somos situação, nós damos sustentação a esse governo, mas nós vamos cobrar, porque as crianças não podem ficar fora da escola. Obrigado, senhor presidente. Vereador Pipico, Vossa Excelência tem 10 minutos. Serei rápido, presidente. Tem hora que a gente vê aqui no plenário, parece que surge do nada o Chapolin Colorado, aquele que vai resolver tudo ou que tem a solução para tudo. E a gente não tem aqui nenhum Chapolin Colorado, não tem ninguém aqui que vai dar a solução para todos os problemas. Agora, todo mundo aqui tem responsabilidade com o que faz, responsabilidade com a cidade, responsabilidade com os nossos eleitores. E a gente está aqui em função disso, de legislar e trabalhar para que as pessoas tenham as melhores condições para viver na nossa cidade. Então, esse projeto do subsídio, eu já falei com vários de Vossas Excelências aqui, falei na reunião do Colégio de Líder ontem, né? Eu acho, inclusive, que os 30% que está sendo proposto, os até 30% que está sendo proposto, é muito pouco. É muito pouco. Acho que poderia ser mais, né? Porque isso impactaria mais ainda no bolso do trabalhador. Porque, ao fim e ao cabo, é o trabalhador que vai pagar menos na sua passagem. É o trabalhador que vai ter, no final da semana e no final do mês, um pouco mais de dinheiro, porque quem usa o ônibus é quem precisa. Quem usa o ônibus é o trabalhador que depende, que é assalariado, que depende do seu salário para sobreviver. Quem usa o ônibus é quem mais precisa. E esse subsídio vai ser fundamental. Se a gente parar para se recordar e sem aprofundar muito, quando o ex-prefeito Rodrigo Neves assumiu a prefeitura, em janeiro de 2013, logo depois, houve uma equiparação nas passagens, o vereador Fabiano falava isso, era 2,30, né? Foi equiparado as passagens
pela menor passagem, de 2,30. E com aumento de lá para cá, muito significativo na frota dos ônibus. Né? E de lá para cá também, durante alguns anos, o aumento do IPCA não foi incorporado ao aumento das passagens. Se faz necessário desse equilíbrio agora. Tanto esse equilíbrio do ponto de vista financeiro para as empresas, por diversos fatores que aqui o próprio vereador Beto da Pipa colocou, quanto na necessidade da nossa população pagar menos, ou não pagar mais ainda do que já paga e poder ter, no final do mês, no seu bolso, um pouco mais de dinheiro que ele vai para o mercado, ele vai comprar comida, ele vai usar isso para sobreviver. Não vai, infelizmente, ainda usar isso para passear, para se divertir, porque o povo pobre, quando tem no seu bolso qualquer sobra, é para o mercado que ele vai fazer compra. Então, acho que isso é fundamental. Também achar que, em algum momento, algum vereador aqui vai ficar com medo de ameaça para a rede social, porque se falar aqui, qualquer um de nós aqui vamos falar o que a nossa consciência e o que a gente acredita apontar. E retardar esta votação pode impor uma decisão judicial, como o vereador Renato Carreiro falou, que vai prejudicar a população. E a gente não pode deixar isso acontecer. A gente precisa votar a mensagem e precisa aprovar. Agora, só para fechar, não queria fugir, mas vou pegar um ganchozinho da fala do vereador Beto da Pipa. Ontem a gente foi, né, junto com o vereador Rodrigo Fará, com o vereador Fabiano, numa reunião com o secretário de Educação, porque existem maneiras de ser legislador, existem maneiras de tocar mandato. Tem gente que toca mandato o tempo todo focado no problema. O problema, e não encontra solução. E não tem diálogo para ter solução. A gente prefere buscar a solução. A gente prefere buscar, como a gente fez ontem, vereador Rodrigo Fará, conversar com o secretário de Educação para buscar uma solução para que essa questão das vagas, que é importante, seja resolvida. Como, por exemplo, ano passado, nessa mesma época, a gente estava aqui discutindo que não tinha uniforme. Os uniformes já foram entregues para as crianças da rede. A gente estava discutindo que não tinha kit escolar. Os kits escolares já estão sendo entregues para as crianças da rede. Isso fruto de diálogo, de trabalho e do trabalho do secretário Bira Marques, que já foi companheiro nosso aqui nessa casa. Vereador, por favor. Obrigado, vereador. Eu sei que não foi por mal. Então, o vereador hoje o secretário Bira Marques, de lá para cá, trabalhou para que a gente não tivesse os mesmos problemas. O problema de vaga é um problema? É um problema. E ele está sendo enfrentado. Ele está sendo enfrentado com as entregas das UMEIs que estão programadas para ser entregue a partir de março. Ele está sendo enfrentado com a escola parceira, que vai gerar quase 2.000 vagas para que a gente possa minimizar bastante esse problema de vaga. E ele está sendo enfrentado como ele tem que ser enfrentado, sem ter que usar a mídia, sem ter que dar uma de Datena, sem que dar uma de Chapolin Colorado, objetivamente com ações concretas. Obrigado, presidente. Vereador Daniel Marques, Vossa Excelência tem os 10 minutos, como todos. Senhor presidente, eu queria primeiro saudar os colegas vereadores. Estamos voltando, né, oficialmente aqui os nossos trabalhos nesse ano legislativo. Que seja um ano bastante produtivo. Vamos deixar a campanha para os 45 dias de campanha, né? Então, presidente, eu quero começar fazendo aqui uma catarse das falas dos colegas. O nosso mandato fez uma primeira reunião com a Secretaria de Transporte do município do Rio de Janeiro, ano passado, Fará, onde a gente foi compreender como que o Eduardo Paes e o seu grupo, com o contrato vigente, conseguiu mudar o desenho tarifário e transformou as passagens, suas tarifas técnicas, para o que é muito melhor para o cidadão. Então, hoje no Rio, se você pega um ônibus que sai das Barcas e vai parar em Bangu, você vai pagar menos que em Niterói, vereador Emanuel. Se você sai de Vargem Grande para parar na Praça 15, você tem um preço muito mais justo do que o ônibus que sai da Praia de Caraí, roda em Santa Rosa e volta. 2,8 quilômetros de distância de percurso.
E isso só tem um motivo, e isso precisa ficar claro. A tarifa técnica de Niterói é um escândalo. Ela é escandalosa. E ela está no projeto de lei. Eu quero repetir para que vocês não caiam em argumentos fajutos. 514 está escrito no projeto de lei como a tarifa técnica que a prefeitura empurra goela abaixo dos niteroenses. A gente vai topar que seja pago para o bolso desses camaradas esse valor mais o subsídio, presidente. Senhor presidente, o dia que eles nos provarem que o equilíbrio desse contrato precisa ser feito, que o ônibus, como foi citado aqui, tem um pneu muito caro, que o diesel subiu através da inflação, a gente pode até, vereador Leonardo, votar nesse subsídio. Só que, presidente Cal, isso não é verdade. O Ministério Público cobra em ação judicial esse estudo há 6 anos. E ele nunca foi entregue. E aí vocês precisam decidir se vão acreditar na promotora da vara civil, na promotora da tutela do consumidor, na promotora da cidadania, no estudo do professor que está aqui conosco, no estudo do GAT, que é o grupo técnico do Ministério Público, ou se vocês vão acreditar no Axel, no Rodrigo Neves, no Barandier. Pô. Essa é a discussão. Essa é a discussão. 5,14 para um modelo de tarifa que não leva em consideração meta alguma de eficiência, que não leva em consideração o quilômetro rodado pelo ônibus, é uma aberração. E aí alguém vem aqui dizer, mas olha a inflação, olha o valor. Vocês sabem que na pandemia foi pago pelo governo 14 milhões para os empresários? Todo mundo esqueceu disso. Mas foi pago, sob a justificativa de ajudá-los. E a gente foi a favor. Porque estava provado que os caras não tinham mais pessoas usando o ônibus. É óbvio, estava todo mundo em casa. Então aqui não tem estelionato intelectual. O que a gente faz aqui é tentar mostrar para o cidadão o seguinte: se é 5,14 a tarifa técnica e eles querem levar até 30%, você pode pagar 3,60. Mas se a gente provar que a tarifa técnica custa 4, por exemplo, você vai pagar 1,80. O que é melhor para quem pega o ônibus, como foi colocado aqui, para entregar um currículo, para buscar um emprego, uma locação no mercado de trabalho? Pagar 1,80 ou pagar os 3,60, Douglas, ou os R$4? Só que a gente está sendo mais uma vez enganado, e eu não posso deixar meus colegas serem enganados, então eu estou aqui para contar a verdade para vocês. A não ser que alguém me prove, presidente Cal, a não ser que alguém me prove que esse é o valor correto da tarifa técnica. O que a gente viu na CPI dos ônibus, e eu quero aqui enaltecer o nosso ex-colega Bruno Lessa, que fez um relatório brilhante enquanto vereador na época, o que nos prova é que tinha empresário de ônibus vendendo sua garagem e alugando dele mesmo. Tadinho. São os coitados, estão falindo. Os filhos estão de Ferrari por aí, pegando um engarrafamento de Ferrari. Então alguma coisa está errada, presidente. Além de ter ido lá no Rio conversar com a equipe técnica do Eduardo Paes, que fez o certo, e eu tenho várias discordâncias do Eduardo Paes, vereador Douglas, mas fez o certo, e a gente está aqui para ser justo. Mudou o desenho tarifário, colocou a quilometragem dentro desse desenho e vai pagar o subsídio. E a gente concordaria com o subsídio, é óbvio, porque subsídio é realidade no transporte público do mundo. Ou você acha que quando você pega o metrô bonitinho na Alemanha, não está lá subsidiado pelo governo? Está subsidiado. Mas a gente não parou por aí, não. A gente fez uma audiência pública aqui nessa casa, o nosso mandato, presidente Cal, com 4 técnicos que discutiram desenho tarifário, tarifa zero e todas as realidades dos municípios que dão certo no Brasil. E todo mundo é uníssono quando a gente tem que discutir o valor da tarifa técnica, de forma justa, com as metas acertadas, com transparência. Quem aqui visitou em algum momento qualquer contabilidade das empresas de ônibus de Niterói? Eu desafio qualquer um. Alguém aqui já leu um balancete dos 2 consórcios das linhas de ônibus? Alguém aqui sabe quanto arrecada e quanto custa? Quanto gasta?
Então não venha me falar de equilíbrio econômico financeiro, se a gente não tem o dado do custo. E professor Jorge Martins, aprendi com você, passageiro não é custo. Passageiro é orçamento, pessoal. E aí, presidente Cal, a gente vê a grande obra de mobilidade desse governo, uma rotatória que tem sinal, pô. Uma rotatória em Camboinhas que tem sinal. Não tem um não, deve ter uns 10. As linhas desaparecem e eles, desculpa o termo, cagam para os nossos ofícios perguntando por que a linha tal sumiu, por que a linha tal sumiu. O grupo que governa Niterói blinda esses camaradas. E agora, contra as promotorias, ao arrepio de uma decisão judicial, pretende fixar uma tarifa de 5,14 para dar um reajuste, para dizer para o povo, no ano eleitoral, que está ajudando eles, tadinho. Né? É isso. Só que, povo de Niterói, quem paga o subsídio somos todos nós. Os 100 milhões que serão investidos nos subsídios são dinheiro público, que vem dos impostos. A gente está pagando o subsídio também, pessoal. Não tem ninguém fazendo carinho em ninguém aqui, não. Só que esses 100 milhões que poderiam estar indo para a educação, para a saúde, aí é política, né? Aí cada um decide o que acha prioridade. Aí é justo. Aí é razoável. Agora, eu não posso permitir, e é óbvio, não sou o Chapolin Colorado, mas eu tenho certeza absoluta que eu tenho capacidade. Quem é esse cara? Não sei, citaram aqui o Chapolin Colorado. Quem citou o Chapolin? Vereador Daniel, por favor. Pipico. Quem foi? Foi Vossa Excelência? Vereador Daniel, Vossa Excelência está no seu 10 minutos. Senhor presidente, é porque o assunto é sério, mas a gente está tão tenso, tem audiência pública, tem um monte de problema para resolver, a gente está apresentando emenda, amanhã tem audiência judicial, vamos lá, vamos manter o foco. Não dá para a gente deixar e achar que é certo entregar uma tarifa técnica que não nos prova nada. Ninguém nos provou que essa tarifa custa esse valor. Nem ao juiz. Nem ao juiz, nem às promotoras e nem à sociedade civil, a população de Niterói. Então é claro que a gente quer que o povo pague um valor menor. Mas eu não quero provocar enriquecimento ilícito. Eu não quero, sobre a justificativa de fazer a passagem, acessível ao povo que precisa, colocar um valor exorbitante para o empresário. Não faz sentido, presidente. E tem uma coisa que norteia o meu mandato desde a primeira vez que eu entrei nessa casa, que é o seguinte: dinheiro público não é um dinheiro que não tem dono, é um dinheiro de todos nós. Esse dinheiro é nosso. Não faz o menor sentido a gente achar que 100 milhões pode ir para o ralo assim, que está tudo bem, que a gente vai para a rede social postar, eu fui o responsável por fazer o niteroense pagar R$4. Não, a gente está pagando essa conta junto, Tinoco, todo mundo. Vereador, seu tempo terminou. Senhor presidente, eu quero terminar dizendo que o prazo de 48 horas, ele não é razoável. Senhor presidente, a gente tem até quinta-feira o prazo final das emendas da lei urbanística. Senhor presidente, a gente tem várias matérias chegando nessa casa. Não dá para a gente se debruçar sobre isso. Eu concordo com o argumento que já chegou há bastante tempo. A gente tem várias ações judiciais tramitando. É perigoso, é temerário. Agora, dá um dia para a gente fazer, porque vai ser quarta-feira para a gente votar quinta. Presidente, eu acho que esse pedido, esse requerimento verbal, eu queria colocar aqui, para que fosse pelo menos para terça-feira próxima, para que a gente possa fazer um discurso mais correto sobre o tema. Eu acho que o governo poderia vir aqui trazer, por exemplo, Douglas, o cálculo da tarifa técnica. Seria um excelente discurso, uma excelente possibilidade de talvez fazer até com que a gente concorde, eu duvido. Mas eu gostaria de ver o cálculo da tarifa técnica. E aí seria muito mais fácil, presidente, para a gente votar. Então, fica o meu primeiro requerimento, que seja votado na terça. E, senhor presidente, eu queria pedir, fazer um último pedido. Preste atenção, Paulo. Só um minutinho, por favor. Nosso tempo já terminou, mas fazer continue. um segundo requerimento verbal, estou fora do tempo, é requerimento. Que a gente não vote mais nada hoje, presidente. A gente tem que estar ali dando satisfação à população no modelo que foi assinado com o juiz.
que é Já dar foi atenção à descumprido, população Só um com uma minutinho. juíza. Vereador Daniel, por favor. A gente combinou com uma juíza que a Comissão de Urbanismo e os vereadores estariam prestando conta para a população que tem dúvidas sobre as emendas da lei urbanística, das 17 às 19. Estou tirando de pauta São 6 e as 15. duas mensagens. Eu queria que a gente tivesse o bom senso aqui de poder conversar com a população. Estou tirando as mensagens. E que Vossa Excelência paute amanhã os projetos da forma que Vossa Excelência Perfeitamente. acha. Obrigado, Mais presidente. algum vereador usar a palavra com o tema? Colocarei em votação a matéria. Vereador Andrigo, para indicação de voto. Presidente, antes de indicar o voto, gostaria só de me somar aqui à fala dos demais vereadores. Vereador Fabiano, vereador Renato, vereador Beto da Pipa, vereador Leandro, vereador Pipico. Dizer, presidente, que essa matéria é de extrema importância, principalmente está falando com o Renato aqui sobre isso, principalmente para a zona norte da cidade. E eu acho que a gente, quanto antes, a gente aprova essa matéria, quem ganha é a população da cidade. Indicação de voto simples. Vereador, você não falou meu nome, Douglas, vereador para Andrigo. indicação de voto. Vereador Andrigo. Andrigo. Vereador Túlio, para indicação de voto da bancada do PSOL. Solidariedade, voto sim. Eu não sei qual é o motivo da gente fazer tudo de forma atabalhada, como a gente está Não, fazendo. não. Porque Você eu tem tirei- uma parcela da população que está lá fora esperando para tem discutir problema, uma lei a urbanística audiência que é era para ter 7 horas. começado 5 horas. A audiência é 7 horas. Não, é 5 horas. Tirar a dúvida da 5 população horas, começa tirar a assim. dúvida. Colocarei em 5 às votação. 7. Qual a indicação do PSOL? 5 horas. Qual a Vossa indicação? Excelência vai botar em votação Sim, mesmo sim. de forma atabalhoada. Não. Não é de forma trabalhando. A matéria foi discutida entre todos os colegas. A população veio para discutir uma lei urbanística que não está tendo nada. Indicação de voto do PSOL, por favor, vereador. O pessoal vota pela abstenção por um motivo muito simples. São 2 conteúdos em um mesmo projeto. Ok. Vereador Emanuel, para fazer a chamada. Primeiro questionador, segundo. Primeiro questionador, vereador Boinha. Segundo questionador, vereador Pipico. Vereador Boinha. Pipico. Sim. Vereadora Beni Brioli. Dado. Casota. Daniel Marques. Douglas Gomes. Voto não. Emanuel Rocha, sim. Fabiano Gonçalves. Andrigo. Folha. Leandro Portugal. Leonardo Jordano. Marcos Sabino. Cal. Presente. Paulo Eduardo Gomes. Pelas razões expostas pela liderança, abstenção. Dr. Paulo Velasco. Renato Cariello. Beto da Pipa. Rodrigo Fará. Professor Túlio. Professor Túlio. Abstenção. Senhor presidente. 19 vereadores responderam a chamada e 18 fizeram uso do voto, senhor presidente. 13 sim, 2 não. Ratificado. Então, aprovado em primeira discussão matéria. Presidente, sem justificativa do emendas. voto. Vereador Douglas, justificativa de voto. Presidente, eu ouvi atentamente a fala dos parlamentares que fizeram uso em defesa pela aprovação desse projeto e eu não ouvi nenhuma justificativa técnica. Só concluir. É só uma correção no número. Ah, tá, perfeito. Vereador Boinha, foram 14 sims. Confere aí, por favor. 18 responderam a chamada, 19 responderam a chamada, 18 fizeram uso do Painel voto. eletrônico faz falta, hein, presidente? Faz muita falta um painel Nós eletrônico. teremos em breve. Pode ter certeza. Perdoe, 14 sim, 14 sim. Perfeito. Ratificado. Obrigado. Presidente, o encaminhamento. Tá atropelando? Calma aí. Não, vereador, Não, justificativa é de voto, importante vereador Douglas. para nós Sobre- todos. sobre- antes que tá, acabe. sim, perfeito. Ele vai acabar. Sim. Nós andamos conversando entre nós. Hoje cedo, inclusive, eu conversei com Vossa Excelência. Nós estamos tendo problemas com o sistema de lentidão e com a internet interna. Andei conversando com vereadores, com o Rodrigo Fará, da CCJ, com o próprio Leandro Portugal. Nós estamos propondo a dilatação do prazo para apresentação de emendas na Lei de Uso e Ocupação do Solo para sexta-feira. Seria depois da manhã, nós estamos estendendo até sexta-feira. Gostaria que Vossa Excelência ratificasse esse encaminhamento. Conforme nós combinamos, está Presidente, ratificado. e também o pedido feito pelo vereador Daniel, eu não ouvi se foi aceito ou não, para que a gente pudesse colocar essa matéria em segunda discussão para a próxima terça-feira. Eu acho que vou conversar com os vereadores amanhã. Eu Porque amanhã- particularmente,
Eu não vejo nenhum problema, mas eu vou conversar com todos os colegas amanhã. Acredito que não haverá problema, não. Obrigado, presidente. Volto a dizer, retomando aqui minha fala, fizeram defesa do projeto, não tem problema algum. Mas a questão é que eu não fui refutado, vereador Daniel. Vossa Excelência não foi refutado. O vereador Paulo não foi refutado. Nós trouxemos informações técnicas e ninguém aqui está dando fórmula mágica, não. A fórmula mágica que eu confio é baseada em quem estudou para isso. Lerner, do plano Lerner, o pesquisador Jorge Martins, da UFRJ, a própria Fundação Getúlio Vargas, que deu diversas orientações que foram descumpridas. Então, presidente, sabe o que seria correto? Porque eu sei que boa parte não leu essa matéria. Não leu, apenas usa de narrativa. A gente sabe que a população está sofrendo, eu sei. Eu não estou falando de ônibus, não comecei a falar de ônibus agora, não. Não estou discutindo transporte público agora nessa matéria, não. Eu estou cobrando há bastante tempo. Eu fiz pelo menos 5 audiências públicas que o Renato Barandier não veio e não mandou ninguém. Então não comecei agora. Então não venha tentar levantar essa narrativa que nós não estamos a favor da população. Ô Douglas, vale lembrar meu voto é porque eles não ouviram. Sim. Meu presidente. Voto, presidente, meu voto é abstenção. Parece que não ouviram na mesa quando eu votei. É abstenção, meu voto. Queria pedir a Vossa Excelência, se não me perdoe, mas queria que a taquígrafa registrasse o voto da nobre vereadora Beni Brioli. Perfeito. Obrigado, presidente. Presidente, nós tivemos aqui uma discussão meramente política. Faz parte. Só que a decisão, o que isso pode acarretar, o resultado final, ele vai ser gravoso para o município, vai ser gravoso para a população. Foi dito aqui, porque o preço do pneu aumentou, o preço do diesel aumentou. Por que a empresa Ingá não quer abrir suas contas? Por que a empresa Ingá não quer dar devida informação, Jorge? Por que a empresa Ingá, o consórcio Transnit ou o consórcio Transoceânico, não esteve nessa casa enquanto